Vamos? Vamos. Boa noite! Mais um Pode Escutar, Pode Falar. E eu quero, claro, começar agradecendo a você que está sempre aí nos ajudando nesse engajamento, assistindo, nos mandando sugestões de tema, de profissionais. E hoje, inclusive, a sugestão de tema que foi dada por você. E a gente está muito feliz, principalmente pela profissional que eu trouxe hoje aqui, uma amiga que eu admiro muito, mega profissional, excelente mãe, excelente mulher, profissional. Eu admiro ela em tudo e eu estou muito feliz de dividir esse tema com ela, que é a doutora Thaísa. Obrigada por estar aqui essa noite falando de um tema mega importante, né, doutora Thaísa? Fala pra gente. Sim, eu que estou lisonjeada, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de que o interesse por esse tema seja assim presente entre as mães, meninas, que eu acho que a gente tem que falar, quanto mais a gente fala, menos dúvida fica, e é um tema que não merece dúvidas. Verdade, não, e eu fico muito feliz também pelo tema sugerido, porque assim, eu também sou mãe de menina, e eu acho que vale muito a pena a gente, como eu sempre falo aqui no Pode Escutar para vocês, a teoria vale muito, enquanto mais a gente estuda, a gente se aprofunda um pouco mais no assunto, principalmente relacionado ao desenvolvimento do nosso filho, por isso que a gente traz diversos temas aqui no Pode Escutar, Pode Falar, que é para a gente entender melhor o universo do crescimento, do desenvolvimento do nosso filho. E quando a gente tem a teoria, a prática ela fica um pouquinho mais fácil, Sim, né? A gente já sabe ali um pouco mais como agir, o que fazer, quem procurar, o especialista que procurar. Então, eu acho que realmente eu adorei o tema e não pude não pensar em você, porque de fato eu te admiro muito e é por isso que eu quero apresentar para vocês a minha convidada de hoje à noite, gente. A doutora Thaísa Guimarães, ela é médica formada pela UEPA, com residências em ginecologia obstétrica pelo Hospital Geral de Carapicuíba e em mastologia pelo Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer, que é o IBCC. E além de ser uma excelente consultora de amamentação, vocês não estão entendendo, gente. Você que está aí, gravidinha, ou que já está amamentando, que tem alguma coisa aí que você precisa, né, de ajuda, os seios rachando, sangrando, minha Nossa Senhora, sei como é. Chamem a Thaísa, ela é maravilhosa, uma consultora de amamentação maravilhosa. E ela atende em consultório particular e também é médica da Fundação Santa Casa de Misericórdia aqui do Pará. Muito bom, obrigada mais uma vez. Mas é claro que a gente sempre dá um quezinho a mais nesse currículo, né? Vocês já estão amando isso, né, gente? Preciso falar um pouquinho mais, porque assim a gente conhece um pouco mais. Porque eu falo que o lado pessoal, ele deixa o lado profissional melhor ainda. Sim, com certeza. Não é verdade? Então, olha só. Ela ama viajar e está com a família, se aventurando e conhecendo lugares novos com eles. Recente encarou um desafio de correr uma maratona e fez um relato lindo, cheio de inspiração, amor, fé e companheirismo para se chegar até a linha de chegada, até o final. Ela é filha do senhor Willer e da dona Fernanda. E é claro, ela é mamãe de 3 lindos, que é o Caetano, o Ben e tem a cereja desse bolo maravilhoso, que é a Joana. E ela é uma esposa apaixonada do Cláudio Moreno. Um beijo, amigo Cláudio, também. Ai, que delícia! Amei a minha descrição. Linda, muito bom, muito bom. E olha, doutora Thaísa, você quando entrou na medicina, você já sabia que você iria para a área da ginecologia ou você entrou por outro propósito? Como foi? Pois é, Izzy, eu sempre quis ser médica. Eu digo assim, meus filhos sempre me perguntam, mãe, tu sempre quiseste ser médica? Porque eu tenho um de 12 anos que já está naquela fase, o que vai fazer, né, no 8º ano, e todo mundo perguntando. Eu não tinha nenhum médico na minha família que me influenciasse, mas eu gostava muito da área da medicina. Meu pai é biomédico, mas assim, super, hiper, mega estudioso, um cientista. Legal. Então, assim, eu admirava muito aquilo, sabe? E eu escolhi a medicina por isso. Quando eu entrei, eu não sabia que eu queria fazer ginecologia. Eu acredito que lá pelo 3º, 4º ano, eu me apaixonei pela ginecologia. Não era nem tanto pela obstetrícia em si. Eu gostava mesmo da parte da ginecologia. E aí, com o tempo, na faculdade, né, eu fui pensando, eu não quero só gineco. Aí, quando eu entrei na residência de ginecologia, que eu vi aquele ritmo de plantão, assim, aquela coisa surreal, né, dificuldade de aproveitar a família e tudo, não quero isso pra mim. E aí, eu fui decidindo pelas minhas
né, subespecialidades, entre elas a mastologia. Uhum. E me apaixonei, porque eu digo assim, hoje em dia não é mais uma subespecialidade, né? É uma especialidade. verdade. Existe aquela que é somente mastologista, que não onde a gente estuda não só a mama, né? A mama, ela tá num corpo de uma mulher, só que não é só estudar as doenças benignas e malignas da mama, porque tudo influencia o Sim. contexto da mulher em tudo. Então, assim, eu me apaixonei por cuidar de mulheres. Ai, que E assim, dentro da mastologia, aí eu fui, tipo assim, fechando meus nichos, né? Eu amo criança, assim, eu sou mãe de 13, e exatamente o que você falou. Eu sou apaixonada por esse universo maternidade. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu via que era uma dificuldade muito grande das mães que chegavam comigo dentro da mastologia, que eu atendia muito, né? Na época de residência, eu via muito esse caso de mastite, puerperal e tudo. E foi assim que eu pensei em fazer algo que agregasse a mais no meu currículo. Eu disse, não, eu vou fazer uma consultoria de amamentação, uma pós em consultoria, fiz com a Bianca Balaciano, em São Paulo, e eu gostei bastante. E eu vi assim que agregou muito no meu consultório, porque eu consigo oferecer não só da mastologia, não só a obstetrícia, então aquela paciente que vem comigo e me procura por conta da obstetrícia, aí tem algum problema com a mama e orientar ainda na amamentação daquela mulher. Nossa, maravilhoso. Muito completo, tá, né? Muito. E isso faz toda a diferença. E eu acho que hoje em dia o paciente ele procura isso, né? Assim, um lugar que ele consiga resolver tudo, né? E eu procuro. Tanto que nos meus pacientes eu não oriento só o cuidado com a mama, eu oriento um cuidado com o corpo total, porque como você leva a vida, diminui seus riscos para câncer de mama, assim, grosseiramente falando, sabe, assim, e eu posso provar isso através das minhas orientações de hábitos saudáveis, alimentação, atividade física, o quanto isso influencia lá numa doença maligna. E a gente vê cada vez mais artigos comprobatórios nisso, né? Muito. Do que você tem de hábitos de vida, que isso completamente influencia, não só na tua dificuldade ou não de engravidar, em como vai ser tua gestação e principalmente o que você tá ali. Não, em tudo isso. Eu falo assim, desde que quando você começa, né, na fertilidade, influencia nos hábitos alimentares, a prática de atividade física, ou não a substâncias tóxicas, né, desde tabagismo, álcool, tudo isso influencia, e não só da mulher, né, eu também oriento meus pacientes que o espermatozoide também adoece, então a gente tem que ter uma orientação também dos homens, não é só a mãe, claro que a gente sabe que a mãe tem uma carga maior aí de influência mesmo na fertilidade, mas o homem também tem uma contribuição, então é uma abordagem, uma orientação da família mesmo. Aí puxando um pouquinho para o meu lado, que é parte de câncer de mama, né, de mama, o quanto isso influencia na prevenção, que eu acho que hoje em dia o que mais a gente quer, né, de uma maneira geral, para todo tipo de doença, não é tratar a doença e sim evitar que ela aconteça. Sem dúvida. Não, maravilhoso. Então a gente vai ter que te trazer de novo aqui. Só para falar sobre câncer de mama. Não, e só para falar sobre câncer. E os cuidados, da gente realmente prevenir. Né, mamães? Vamos lá. Então, olha, eu já tô aqui perguntando para você, você já se inscreveu? Compartilha, porque vem muita coisa boa aqui, porque hoje o nosso tema é puberdade feminina, pra gente entender quem é mamãe de menina aí. A gente trouxe um urologista, né, para falar de um assunto que também, assim, é para todos os meninos, principalmente, né, a gente sabe disso, que é a fimose, e hoje a gente tá trazendo uma ginecologista para também a gente puxar aqui um pouquinho pro lado das meninas e a gente entender melhor uma fase super importante. Quando enviaram esse tema aqui, eu falei, sensacional, que é para falar sobre essa transição da menina, né, para uma adolescente que tem assim um boom de tantas novidades que acontecem, não só no âmbito físico, mas emocional, hormonal, né? Então a gente vai entender um pouquinho aqui com a doutora Thaís. Então já curte, já compartilha, manda aqui esse aviãozinho para quem você conhece que tá grávida, que é mamãe de menina, né, que quer entender um pouquinho mais sobre aqui esse universo. Hoje esse tema tá imperdível, tá bom? Então já se inscreve, curte, compartilha para nos ajudar nesse engajamento também. Vamos lá, doutora Thaís? Vamos. Então vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta, ela tem que ser exatamente sobre essa transição, né, que é chamada de puberdade. Mais ou menos com que idade que ela acontece, né? E as principais
mudanças que uma mãe pode esperar dessa fase para também entender aquilo tudo que está acontecendo? Essa transição um pouquinho da puberdade, né? A entrada da puberdade, que deixa de ser a infância e começa a iniciar a adolescência, ela ocorre mais ou menos em torno entre 11 e 14 anos. Mas o aceitável, a gente pode esperar entre 9 até 16. Então, abaixo de 9, a gente encara como uma puberdade precoce, e depois dos 16, a gente encara como uma puberdade tardia. Perfeito. Que alterações a gente pode esperar? São várias, assim, desde, como você falou, a alteração de labilidade emocional, né? Mas tem algumas que são bem característicos dessa fase. Por exemplo, numa criança, o início do odor axilar, que a gente começa já a ligar nossa anteninha e de começar a observar o que vem para depois. Tá. O surgimento do broto da mama, né? Das mamas, elevação das mamas, que a gente chama de telarca. O estirão do crescimento, aquela criança que cresce assim de um ano para o outro, que você vê que ela cresceu assim bem rapidamente. O surgimento dos pelos pubianos e pelos axilares, que é o que a gente chama de pubarca. E por fim, que seria a última coisa do início da puberdade, seria a menarca. O que é a menarca? É a primeira menstruação daquela menina. Perfeito. E aí ela acontece, então, é esperado acontecer nessa fase, de 11 até a 14 anos, mais ou menos. Entendi. Aí, doutora Thaisa, você falou sobre uma puberdade precoce ou uma puberdade tardia. Quando elas acontecem, elas estão geralmente associadas a algum problema ou não? Depende, aí tem que vir a investigação, né? No caso da puberdade precoce, que é aquela quando ela inicia, né? Quando ela começa a ter esses sinais e sintomas que eu descrevi aqui, antes dos 9 anos, aí a gente tem que ter um cuidado especial, né? De bloquear esse eixo, que aí é quando a gente faz os hormônios do crescimento para poder bloquear e ela evitar que tenha essa puberdade, porque para dar uma segurada, porque se essa menina menstrua nessa idade, a gente sabe que 9, 8 anos tem todos os prejuízos, né, que a gente sabe e que também vai diminuir o crescimento no futuro, né, aumentar a perda óssea, então a gente tem que ter um cuidado. A puberdade tardia, então depois dos 16 anos, aí a gente tem que investigar outras causas, às vezes tem algumas síndromes, né, de anomalias uterinas, anomalias de vagina, a gente tem que sempre ver se ela tem ausência de menarca apenas, ou seja, ausência da primeira menstruação. Entendi. Ou se ela tem a ausência da primeira menstruação e a ausência dos caracteres sexuais secundários, que são esses que eu falei, entendeu? Porque aí, dependendo de como for, se ela tiver ausência só da menstruação ou só dos caracteres, ou os dois juntos, aí a gente vai investigando outras síndromes, algumas outras alterações hormonais. E ambos têm tratamento, então? Todos têm tratamento. Procura no ginecologista, tanto para precoce, uma segurada, como na puberdade tardia, para a gente investigar a causa. E olha só que é importante a gente saber que precisa bloquear. Não é algo que é tipo assim, ela menstruou com 8, 9 anos de idade. Não é normal. Não. E geralmente a gente faz esse acompanhamento junto com a endocrinopediatra, né? Porque pacientes muito mais novinhos. Eu normalmente atendo pacientes a partir de 12 anos, né? Como assim, mais ou menos entre 11 e 14 a menarca, eu atendo a partir de 12. Mas às vezes tem pacientes que menstruam antes, né? Então, crianças que menstruam antes dos 11 anos e que a mãe me procura. Aí eu sempre faço um atendimento junto com o endocrinopediatra, pensando em bloqueio, entendeu? Não, perfeito. E aí, quando é tardio... Aí tem que investigar novas causas. E dá também aí já é comigo. Aí já é contigo, né? Sim, passou dos 16 anos... Aí a gente vai investigar o porquê que ela não tá menstruando, entendeu? Entendi. E aí tem que ver aquelas outras características, né? Sim. Físicas também, tá. E nisso daí eu acho que já liga uma próxima pergunta, porque pensando assim, que hoje em dia a gente está cada vez mais procurando especialistas, mas a gente sabe que ainda se fica, por exemplo, um bom tempo com um pediatra, é o acompanhamento, né, com o pediatra. Mas em que momento essa mãe precisa procurar uma ginecologista, né? Não é só quando acontece alguma coisa, não. Em que momento que essa mãe precisa, vou levar ela numa ginecologista?
A Febrasgo, né, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela sugere que que a mãe leve a menina a partir da primeira menstruação. Mas eu sempre falo assim, eu acho que quando você começar a ver esses sintomas de puberdade, que é o odor, ela começa a ter aquele corrimento, que é um corrimento claro, inodoro, sem cheiro, que já é característico de funcionamento ovariano, a telarca, a mama, o surgimento dos pelos, eu acho que já vale uma consulta com o ginecologista para orientação. Perfeito. Eu acho que não é assim tratamento, que médico serve, como a gente falou, de prevenção. Então, é para orientação e retirada de dúvidas. Eu falo que a primeira consulta com o ginecologista, eu falo muito pouco, porque eu quero ver a dúvida da paciente e eu tentar sanar aquelas dúvidas, porque eu acho que é criança, né? Ainda é uma criança que está inúmeras dúvidas, e principalmente quando se fala a respeito de menstruação, né? Algo super novo para elas. Verdade. E assim, vale tanto uma conversa da mãe, né? Sim. E principalmente assim, a conversa e ainda levar numa profissional que possa realmente falar sobre a menarca, Sim. né? Porque surgem muitas dúvidas. Eu acho que da minha época para cá, as coisas estão muito mais tranquilas, esclarecidas. Eu acho que a gente consegue conversar de uma forma mais aberta. Sempre, eu acho que isso é o principal. É importantíssimo. Mas o que a gente puder fazer para ajudar a nossa orientação, né, enquanto mãe, pai, é realmente procurar um profissional. Eu acho que é se munir de repertório para essa conversa, né? Que eu acho que é o mais importante. Exatamente. Principalmente as mães, os pais que se julgam travados em alguns assuntos, porque ainda tem, né? Não tem problema nenhum, né? Cada um tem a forma de lidar com isso, ou de falar, ou de conversar de uma forma aberta, ou até mais restrita, mas quando a gente procura realmente um profissional, as coisas ficam mais fáceis. Sim. Né? As coisas ficam mais tranquilas, mais fáceis, e a gente consegue, de repente, ajudar, né? De uma forma, não é nem indireta, eu diria direta mesmo, de levar, né, a nossa filha realmente na consulta. Então, a partir dos sinais, já é importante procurar. De puberdade, já é importante procurar para retirada de dúvidas. Perfeito. E aí vamos pensar assim, né? Como se a gente estivesse numa consulta contigo e aconteceu, por exemplo, a menstruação da minha filha. Que cuidados eu, mãe, preciso orientar ela nesse primeiro momento? Eu sempre falo assim, eu acho que a conversa, ela precisa ser leve e tranquila, assim, sabe? Eu acho que uma tranquilidade que a mãe precisa passar para aquela criança. Eu acho que primeiramente é explicar que é algo fisiológico, isso faz parte do corpo de toda mulher. Eu sempre falo em consulta pra gente, por mais que elas sejam novas, assim, criança, para evitar eufemismos, sabe, assim, de falar, o pipi, você tá naqueles dias, sabe, assim, e tratar como algo natural, porque quando ela vai no Google, ela vai ver o natural, ela vai ver essas denominações, quando ela conversar com a amiga, vão ser essas denominações, não vai ser pipi, não vai ser nada disso, vai aparecer lá, menstruação, cólica menstrual. Então, nessa primeira consulta, eu procuro explicar para a mãe dessa maneira, entendeu? Então, assim, é algo fisiológico, a menstruação é um período do mês daquela mulher que você sangra um pouco e que esse sangramento dura mais ou menos entre 4 e 5 dias. Nesse período, você pode ter um pouquinho de cólica, explicar que nos primeiros 2 anos depois da menarca, é normal, por uma imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise e ovário, a criança ter cólica, que é o que a gente chama de dismenorreia. Aquela cólica que deixa de ir pro colégio, porque sente muita cólica, sensação de edema, né, o inchaço, indisposição, tudo isso é normal. Só que a gente pode tratar isso aí, então, sintomáticos, analgésicos, anti-inflamatórios. E uma outra coisa que pode ter também é o aumento do fluxo, né? O aumento do fluxo menstrual, que também é algo normal nesses primeiros 2 anos. Os primeiros 2 anos após a menarca, isso é normal. Então, ela tem que encarar como normalidade até para poder explicar para a filha, entendeu? Então, outro cuidado, higiene. Eu acho assim que higiene que elas não têm, né, assim, quando menstrua cedo, assim, que a gente fala assim, sei lá, 10, 11 anos, ainda é aquela criança que a mãe se preocupa com a calcinha, né, se a calcinha tá suja, não lavou e tudo. Então, cuidado com o corpo.
Eu acho que a gente precisa explicar que você tá deixando de ser criança, mocinha e tá virando uma mulher. E toda mulher tem que ter cuidado com o seu corpo. Então, cuidado com higiene, a troca de calcinha, explicar como vai ser a troca do absorvente, entendeu? Explicações assim básicas. Outra coisa que eu também oriento muito, imprevistos, né? Assim, eu tô na sala e de repente eu me sujo de menstruação. Explicar que isso é natural. A vergonha vai existir? Vai, normal, como qualquer uma. Eu tô ali toda de branco, de repente eu me sujo com, sei lá, um molho de tomate na minha blusa. Eu não vou me sentir envergonhada? Eu vou me sentir envergonhada. Então é uma vergonha que deve ser acolhida. Mas entender que ninguém ali por trás dela não passa, todas as mulheres passam pela mesma coisa que ela tá passando. Verdade. Então, assim, dá um suporte de acolhimento para aquela paciente. Então, isso eu também converso com a mãe e com a menina, entendeu? Ai, maravilhoso. Sabe que não tem como não lembrar da minha, né? Da nossa, Da né? nossa. Sempre fala. Não, gente, a minha mãe estava viajando na primeira vez que aconteceu. Eu já sabia um pouco, até porque eu tinha amigas que já tinham menstruado, né? E aí eu já sabia um pouco ali e tal. Mas eu tive que chamar meu pai. Porque a minha mãe tava viajando, e naquela época, celular era muito difícil. Calma, mentira, tinha celular, não vamos, né, começar a entregar aqui a idade. A idade que não tinha celular. Tinha celular, mas não era assim. Mas não era todo mundo que tinha acesso. Não era tão fácil assim, né? E eu lembro que meu pai, ele tava perto ali do prédio, aí eu pedi pra alguém lá, pra chamar ele, né, e tal. Aí ele veio, aí eu falei pra ele, aí ele já começou com os olhos cheios de lágrima. E tu lembra disso? Eu lembro de tudo. Olha, gente, que memória eu boa. lembro Eu não de lembro de tudo. nada. Só Eu tinha lembro que eu 12 anos, eu tinha 12 anos de idade. E aí eu lembro assim que eu coloquei primeiro um papel, enrolei assim um papel, coloquei pra chamar ele, pra conversar com ele. Aí eu lembro que eu chamei ele assim como uma conversa muito séria, sabe? Eu que chamei, eu falei assim, pai, então tem uma coisa pra lhe falar. Eu menstruei e eu preciso que o senhor vá comprar absorvente pra mim. Olha, gente, que lindo, tá vendo? Olha aí. E ele, assim, com os olhinhos cheios de lágrimas, sabe? Emocionante. A minha filha virou mulher. A minha filha virou mulher. Não, e assim, eu tenho certeza que conhecendo o meu pai, ele foi lá do prédio até a farmácia chorando e falando, minha filha menstruou. Eu tenho certeza, Thaísa, que todo o prédio soube. A moça da farmácia soube pra minha filha. Ele deve ter contado. Sem dúvida, é pra minha filha. Né? E aí voltou todo bonitinho, ele falou assim, sua mãe já te falou como coloca? Porque, queira ou não, é um universo feminino, quem domina somos nós, e que realmente é a gente que precisa passar essas informações, acolher, né? Não que um pai não possa fazer, não é isso. Mas é que por ser o nosso universo, né? Os pais sempre esperam que de repente essa conversa tenha acontecido entre a mãe e a filha, né? Então, assim, eu quero estar super preparada. Mas eu acho que, inclusive, nisso a gente tem que sempre desmistificar isso, né, Izzy? Porque eu acho tão legal essa relação de pai e filha, inclusive no ciclo menstrual, né? Até para o entendimento, por exemplo, da mudança do humor. Então, assim, não é assim, olha, porque ela tá naqueles dias. Não, e respeito, né? E um respeito que o pai, desde que você vai mostrando, pros irmãos, por exemplo, lá em casa, eu acho que é algo que tem que ser falado, né? Perfeito. Que tem que ser, olha, a sua irmã tá num momento que é isso da mulher, isso é fisiológico, isso é normal, toda mulher passa por isso. Mas eu queria que nesse período vocês respeitassem um pouco, porque isso é natural. Ela vai se sentir um pouco mais feia, ela vai se sentir um pouco mais inchada, mais gorda, mais irritada, várias coisas. Você se acha a pior das mulheres. Mas isso é fisiológico. E explicar que isso é algo transitório, né? Então dura aqueles, sei lá, 5, 7 dias e depois volta à vida normal. Então, entendeu? doutora Thaísa, a TPM existe? Existe. Ela é real e ela existe. Mas hoje a gente pode diminuir os efeitos que ela causa. Olha só. E eu acho que aí volta de novo por algo que antigamente não se acreditava muito. Sim. Mas o quanto estilo de vida interfere em fluxo menstrual,
e cólica menstrual. Então, assim, a paciente, durante a TPM, o que se achava antigamente? Tô naqueles dias e não faço musculação, não faço minha atividade física. Muito pelo contrário. Hoje em dia a gente fala para a paciente ir, né? Porque isso daí aumenta muito os neurotransmissores do prazer, que consequentemente melhoram aquela cólica e diminuem aquela cólica, entendeu? Então, atividade física regular e alimentação, dando preferência para aqueles alimentos que são anti-inflamatórios, que aí lê-se aí menos açúcar, menos carboidrato, interfere demais no fluxo menstrual. E aí a gente vai um gancho para outras doenças, né, que também são comuns nesse início da vida reprodutiva, como síndrome do ovário policístico, como endometriose, que tem uma interferência direta nesse estilo de vida e que precisa ser orientado também. Perfeito. Eu tive que mudar o meu estilo de vida para conseguir engravidar a minha primeira gravidez, né? Então, assim, eu passei 6 meses tentando engravidar e não conseguia. E aí eu tive que mudar, eu tinha um ovário policístico, tinha tomado anticoncepcional há muito tempo, né? E aí, realmente, quando eu comecei a atividade física, diminuiu o açúcar. E o teu foi uma mudança de chave muito grande, né? E notória, assim, que a gente viu. E assim, isso é muito importante, principalmente na síndrome do ovário policístico, a gente diz assim, que é a doença dos adolescentes, né? E antigamente, ela era uma doença pouco tratada por ginecologistas, assim, não que nós não tivéssemos, mas não chegava na gente. Por quê? Porque a grande maioria dessas meninas começavam com acne facial, vai no dermatologista. O dermatologista prescreve anticoncepcional, ela melhora rapidamente, porque é isso que o anticoncepcional faz, e pronto, acabou, tá tratada assim do ovário policístico. E hoje em dia, a gente pouco usa anticoncepcional oral no tratamento do síndrome do ovário policístico, entendeu? Porque você postergava o diagnóstico e o tratamento adequado. Então, e o tratamento adequado não começa com anticoncepcional, ele começa com mudança de estilo de vida. Desde logo, né? Desde logo, diminuição de alimentos inflamatórios e atividade física. E a gente vai entender mais sobre essas mudanças hormonais. Mas antes disso, doutora Thaísa, eu queria, além de agradecer de novo, né, aos nossos telespectadores e pedir de novo aquela ajudinha para compartilhar, curtir, né, para quem você conhece que esteja grávida, que queira engravidar, que tenha uma adolescente ou uma menina nessa fase de transição, já encaminha, porque realmente esse bate-papo é super importante. Quem dera eu, na minha época, a época da minha mãe, sendo minha mãe, ela é fiel aqui. Sempre tá assistindo. Sempre, todas, ela vai realmente falar, quem dera, minha filha, que na minha época eu tivesse todas essas informações, a pronta entrega, tão rápidas e maravilhosas do jeito que acontecem hoje. Eu fico muito feliz de ser, né, uma pessoa que ajuda também, através do podcast, né, a levar mais informações aí pro nosso universo do maternar, do desenvolvimento infantil e assim vai. E eu também, doutora Thaísa, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né, que quem impulsiona o nosso podcast também. Eu queria mandar um beijo para eles e um agradecimento grande, enorme, por todo esse apoio. Clínica Audionorte Saúde, obrigada pela parceria desde o início. Lá você encontra otorrinolaringologia, todos os exames audiológicos você tem também na Clínica Audionorte. Clínica Poligastroendoscopia Avançada, olha lá, quantas especialidades hoje a gente tem lá dentro da Poligastro, que hoje tem a H-Poli também, que é um hospital, né, porque realmente tem tantas especialidades hoje que é fantástico demais o trabalho de vocês. Muito obrigada por estarem aqui também, nos ajudando e nos impulsionando nesse projeto que a gente ama fazer. A Festa Escova, muito obrigada. Eu tô sempre muito bem arrumada aqui, porque eu fui lá hoje. Tá vendo, Fest, vocês são maravilhosos, viu? Muito obrigada, né, pela rapidez do atendimento, por ter dado praticidade no estacionamento, em tudo. Obrigada, a gente ama. E olha só o que você vai levar para casa hoje. Ai, amo. É fitness. Não, isso aqui faz parte da exceção, gente. É o equilíbrio. Claro, a vida é feita de equilíbrio. Lenoca, você é maravilhosa, você é 10. Muito obrigada, né? E você é diferenciada mesmo. Você não entrega só o produto, a Lenoca, ela entrega tudo. Ela é um conjunto completo, com um cardápio sem botar defeito. Obrigada, viu, Lenoca? Então, doutora Thaísa, vamos lá. Falando sobre essa mudança física, você já apontou quais as mudanças físicas que acontecem. Mas as mudanças hormonais, são elas que geram essa TPM?
Sim. Aí quando chega, né, nesse período da puberdade e depois, principalmente depois da menopausa, a gente tem algumas alterações hormonais que são responsáveis por essas mudanças físicas. Sim. Que na mulher é aumento de progesterona e estrogênio e no homem o aumento da testosterona. Então, o aumento da progesterona e do estrogênio, que a gente pode fazer através da confirmação laboratorial, né, solicitando. Mas assim, basicamente a gente identifica isso com alterações físicas. Mas se você me perguntar sobre os hormonais, são esses 2 hormônios que são responsáveis pela labilidade emocional, surgimento dessas alterações, como telarca, pubarca, o odor na axila, o estirão do crescimento, tudo são estrogênio e progesterona. Entendi. E aí, então, você falou também da TPM, que existe formas de amenizar, e aí é menos açúcar. Mas a gente está pedindo mais açúcar. Como é que a gente faz isso? Exatamente. Não é? Eu acho assim. Por que associaram também a TPM a um chocolatinho? Eu acho gente? que e associaram de uma maneira errada, Pois porque tem outras formas de se adquirir prazer, entendeu? Poxa. Aí a gente tem que focar na atividade física, que a gente sabe que tem, e até mesmo no açúcar em si, mas tentar ver algo que seja menos inflamatório. Aí a gente vai para os chocolates que são mais amargos, assim, eu acho que o equilíbrio é tudo, né? Ah, não pode comer nesse período, eu fico assim, louca por açúcar. Eu sempre falo em consulta que o ginecologista, ele precisa estar de mãos dadas com o nutricionista, Izzy. Assim, por tudo. Olha aí a nossa próxima consulta. Nossa próxima convidada, desculpa. Porque a nutrição, ela melhora tudo, eu principalmente nessas doenças crônicas que eu sou muito procurada, tipo SOP, endometriose, às vezes ajuste nutricional faz eu não entrar com medicação nenhuma, porque assim, e suplementação, claro, né, então elas vão para o nutricionista, vejam o que tem de necessidade de suplementação, de ajuste nutricional, e o que você comer, dá preferência, e o que você tentar evitar, então, vou tirar completamente chocolate, mas investigar por que você tem vontade de comer doce, será que não é porque sua dieta é uma dieta hipoproteica? Será que se você, na refeição anterior, você caprichar na sua dieta, na quantidade de proteína na dieta, você não diminui essa vontade pelo doce? Então, são vários ajustes que, junto com o profissional da nutrição, eu consigo manejar, entendeu? E não tirar o chocolate daquela paciente, deixar um chocolate 70%. Já dá para trazer esse equilíbrio aí, essa mudança. Sim. E ela é necessária, realmente. Muito. Agora, então, você imagina... Thaísa, por exemplo, das crianças que estão nessa transição, nessa fase de puberdade, e elas estão em obesidade. É muito complicado, assim. Tu já traz essa orientação também, né? Eu já trago essa orientação porque, assim, a gente sabe que a obesidade, ela é fator de risco para várias doenças dessa fase da paciente, entendeu? Dessa transição aí, tipo, depois de 2 anos da menarca, é fator de risco para endometriose, a obesidade, ela é fator de risco para síndrome do ovário policístico, que é o que a gente mais vê em consultório, né? Para o aumento dessa dismenorreia, que é a cólica. Então, assim, tem que ser orientado, né? Então, chega um paciente obeso, tem que ter uma orientação tanto nutricional, assim, encarar como doença obesidade, né, sempre com respeito frente a esse diagnóstico, mas ela existe e cada vez mais a gente tem observado nas nossas crianças, né, tanto em meninas quanto em meninos. Então chega em consultório isso, aquela que a gente vê que ela está completamente inflamada, a criança inflamada, e que aí vem só com a repercussão que na minha parte vem, né, que é espinha na face, alteração do fluxo menstrual, muita cólica com prejuízo de qualidade de vida, deixa de fazer algo por conta da cólica menstrual. Mas não é assim, tomando um monte de medicação para essa cólica, mas que não melhora. Não adianta eu ir lá e tratar se eu não tiro ali o fator que está levando aquilo ali, né? Que é o alergênico, que é a alimentação, que é aumento de peso mesmo. Certo. E além dessa causa desse fluxo menstrual ser maior, da intensidade da cólica ser maior, né, da obesidade, da alimentação, existem outros fatores também que as mães precisam ficar mais atentas se esse fluxo for de uma forma muito intensa, né, durar muito tempo. Sim, depois desses 2 anos, então o normal é logo depois da menarca, desculpa, isso é normal, né, que é por uma imaturidade do eixo hipotálamo
ovário. Mas depois disso, se isso perdurar, a gente precisa investigar outras causas, né? As coagulopatias, por que que aquela paciente está sangrando muito, trombocitopenia, as síndromes. Então, tem outras causas que precisam ser investigadas, porque eu sempre falo assim, não é normal, a gente não pode normalizar uma cólica absurda, entendeu? A gente não pode normalizar aquele fluxo super intenso na paciente no fluxo reprodutor normal, entendeu? Depois desses 2 anos aí de início da menarca. A gente precisa avaliar e investigar patologias, que a endometriose é uma delas. Entendeu? Aquela paciente que tem muita cólica com prejuízo de qualidade de vida, quando você vai investigar, vai fazer alguns exames complementares, não só a qualidade de vida, tudo aquilo que a gente falou, mas fazer exames complementares e tem um monte de foco ali. Perfeito. Mas só pode fazer esses exames depois desses 2 anos. Sim, não é que só pode fazer, mas nos primeiros 2 anos dessa menina, a gente não vai muito para esse nível, entendeu? A gente tem que encarar como imaturidade mesmo. E uma coisa que eu sempre falo, e a gente começa pelo uso de anti-inflamatórios. Então, assim, sintomáticos. Se a gente consegue controlar com sintomáticos, anti-inflamatório, analgésico, nesse período inicial desses 2 anos, e você observa a melhora, porque em 80% dos casos a gente observa a melhora, a gente encara como sendo do período, né, por imaturidade do eixo. Mas se isso perdura, e mesmo depois dos 2 anos, é aquela paciente que sempre teve, aí a gente já começa a pensar, aquela paciente investigar para esses outros tipos de doença, entendeu? Eu tinha, mas depois, eu estava na faculdade. Mas endometriose ou muita cólica? Muita cólica, muita cólica, um fluxo intenso. Eu lembro que eu fazia compressa de morninha, né, para melhorar. Mas relacionado ao anticoncepcional, ao estilo de vida, né? Que tu fala que já estava acima do peso, tudo isso influencia. Verdade. Aí depois realmente melhorou. Mas, Thaísa, da gente pensar, por exemplo, dessa mãe, então, de olhar aí, já foi 2 anos, e vamos pensar que pode ter, então, algum problema associado aqui. Geralmente, ele é hereditário? Tipo, a mãe também tinha isso e a filha tem maior probabilidade também? Tem fator hereditário. Para essas 2 principais doenças, tanto a síndrome do ovário policístico como a endometriose, tem um fator hereditário. Mas ele não é o principal causador. Então, assim, não é porque a minha mãe teve endometriose que eu vou ter. Entendi. Mas a gente sempre conversa, por isso que isso faz parte também da história, né, daquela paciente. A gente pergunta como foi a mãe, tanto quando foi a primeira menstruação da sua mãe parou de menstruar muito cedo, então isso influencia. Quando a mãe teve a primeira menstruação mais cedo, a filha tende a ter também. Mais cedo a mesma coisa a última, a menopausa. Quando a mãe tem um pouquinho mais cedo, a filha tende a ter uma menopausa precoce. E para esse tipo de doença tem um fator hereditário também, mas o principal é estilo de vida. Entendeu? Esses fatores externos, obesidade, aumento de peso. Maravilha. Entendeu? E esses problemas, né, hereditários, se ela te procurar antes, por exemplo, quanto antes, que certeza ela pode ter descoberto tardiamente que tinha esse problema. Então, existe já uma forma de prevenir ou de tratar isso para que lá na frente ela não tenha problema para engravidar ou o ciclo dela seja melhor, né? Eu acho que para tudo, né? Para tudo quanto é tipo de doença ginecológica, eu acho que para a grande maioria é orientação, assim, essa básica que eu tô falando, que é de estilo de vida e alimentação. Isso é válido porque diminui as chances de você ter esse tipo de alteração do ciclo menstrual, que é o que mais incomoda, né? Dor intensa, aumento do fluxo. Então, o que a gente pode fazer é orientação nesse sentido de prevenção. Agora, se for única e exclusivamente por um fator hereditário, a gente só vai saber lá na frente mesmo, né? Não, a nossa orientação vai ter pouca valia, mas que influencia sim. O tratamento da endometriose, ele é cirúrgico ou ele é só com as mudanças também que você falou? Não. Tem tratamento cirúrgico, tem tratamento medicamentoso e tem tratamento com mudança de estilo de vida, mas começa por mudança de estilo de vida. Aí a gente vai escalonando, né? Então muda o estilo de vida, muda a alimentação, ver quais são os casos que não melhora mesmo assim, que a gente precisa entrar com tratamento medicamentoso, e se não melhorou com tratamento medicamentoso, a gente indica tratamento cirúrgico, dependendo do grau, né, de invasão da endometriose. Sim. E doutora Thaísa, vamos pensar agora na saúde
ginecológica como um todo, não somente relacionada a período menstrual, o TPM, né, as mudanças hormonais, mas o que pode também alertar a esses pais, essa mãe, de que algo não vai bem nesse desenvolvimento, nesse crescimento da filha, para levar com uma ginecologista o quanto antes? Eu acho que nessa transição, acho que a gente está falando um pouco desse início, né, da puberdade, notar essas diferenças básicas, né? Então, aquela criança que começa a ter diferenciação no conteúdo vaginal. Então, olha, eu sempre notei que ela tinha um corrimento normal, só que agora está começando um corrimento com cheiro forte, ou ela está passando a coçar bastante, que isso pode vir a ter, né? A gente sabe que a candidíase, que é esse corrimento que coça, não é uma infecção sexualmente transmissível, ela tem vários outros fatores que interferem. Então, mesmo uma paciente que não tem vida sexual ativa, ou seja, uma menina no início da sua vida reprodutiva, que ainda não tem esses cuidados, né, com higiene, não tem essa noção e maturidade para esses cuidados com higiene, pode vir a ter, inclusive de repetição. Então, eu sempre oriento as mães de notarem isso, começa a ver que ela está começando a coçar sempre a vagina, ou a calcinha está um pouquinho mais manchada, ou ela começa a sentir, mãe, eu tiro a calcinha, tem um cheiro forte, ou às vezes ela nem relata, mas a mãe diz, não, ela deixa a calcinha secando no banheiro e eu sinto aquele cheiro. Então, orientar quanto a isso. Aí, pensando um pouquinho no ciclo menstrual, ver que é uma menina que normalmente tinha um ciclo normal e depois ela começou a deixar de fazer coisas naquele período, de se isolar, ficar mais dentro do quarto, não querer sair com as amigas. Isso tem gente que entra, inclusive, com distúrbios mentais mesmo, por conta do ciclo menstrual. Então, isso é importante. Essas adolescentes jovens, a gente priorizar isso, entendeu? Priorizar a saúde mental também nelas no período menstrual. Então, isso também tem que ser orientado. Perfeito. Porque é sempre taxado, né, como, não fala com a tua irmã porque ela tá naqueles dias e é como se... Mas não, é algo fisiológico, é algo que existe e tem respaldo científico para isso. E que precisa ser tratado, né? O que eu falo é que não existe em 2024 a gente deixar de fazer algo no período do ciclo menstrual. Tem várias coisas que a gente pode fazer para poder melhorar isso, né? Em tratamento, não só em termos de anticoncepção. Eu lembro da minha avó que ela não queria nem que eu levantasse da cama. Não dá. Olha aí, a gente tem uma mulher ativa aos 30 dias do mês, 10 dias do mês ela diminui sua produtividade. Não existe isso. Então, assim, eu acho que é sempre procurar essa ajuda, né? Procurar ajuda no profissional qualificado para orientar da melhor maneira. É verdade, porque eu acho que hoje em dia realmente a gente não deixa de fazer nada, mas tem muita coisa que incomoda, de fato. E a gente ter essa atenção para as crianças que estão nesse boom hormonal. E se incomoda pra gente, que nós somos mulheres maduras, adultas, imagine para uma criança de 11 anos, né? Que assim, tá naquele início de adolescência, um monte de dúvida, não sabe se tá aparecendo, se não tá, se vai sangrar, se sujou, se não sujou. Então, eu acho que essa conversa, acho que outra pergunta que tu fizeste, a conversa, ela precisa ser leve, tranquila, não precisa ser, hoje nós vamos conversar sobre ciclo menstrual. Não. Prepare-se. Não, prepare-se, não é, porque mesmo o adolescente, a criança, ela não fica ali sentada muito tempo ouvindo. Então, ela pode ser em tópicos, assim, passou algo na televisão e você vai lá e orienta um pouquinho a respeito daquilo. Sabe, cuidados de higiene, isso é normal, é menstruação, ou até relatar um pouco a sua história, né? Olha, a mamãe tá menstruada agora, isso faz parte. Eu sempre falo, eu troco o meu... Depois, se tu quiser cortar, tu troca. Tu corta. Excelente. Eu tenho 2 meninos e uma menina. Eu não uso absorvente, eu uso coletor menstrual. E incentivo minhas pacientes a usarem coletor menstrual. Coletor menstrual. Coletor menstrual. Isso. Que é isso? Coletor menstrual. Corta isso aí tu vai cortar. Tô brincando. Coletor menstrual é um coletor, igual um conezinho que você entra e coloca dentro da vagina e ele acopla no colo e ali vai coletando. Ele coleta até, se você tiver um fluxo, o normal de fluxo menstrual, entre 30 e 80 ml no dia. Mas ele coleta até 100 ml. E você tem mais ou menos o seu fluxo, sei lá, meio-dia eu vou lá, como se você trocasse o seu absorvente, você vai lá e troca e tira o coletor menstrual. E eu tenho essa abertura em casa eu tomo banho com os meus filhos desde que eles são pequenininhos. Então, eles entram no banheiro comigo, eu tiro meu coletor menstrual, sai sangue em tudo quanto é lugar, assim, dentro do boxe. Eles falam, mãe, o que é isso? Ai, mãe,
Da menstruação, todo mundo menstrua. Olha, você quando Dois você meninos casar... que vai saber que você vai... E, tipo, desde quando eu não tinha menina, acontecia isso com o menino, né? E hoje em dia a menina é que tem mais nojo. O menino já encara numa boa. Ai, mãe, poxa, por que tu não me avisa? Filho, isso faz parte de sangue. Tu não sangra quando te machuca? É o meu sangue isso aqui. Então fica aí, ele fica num cantinho e vai lá. E é tratar com naturalidade. Então eu explico isso com naturalidade pra eles. O que tá E acontecendo pra ela a mesma contigo, coisa. né? Ela fala, olha, isso aqui quando você... ficar É. mocinha lá pelos 11, 12 anos, isso vai acontecer com você também. E você tem que tratar isso natural, Joana. Sabe assim? Mas ela ainda tem, porque isso faz parte. 6 A Joana anos, tá não com tem 6 aquela anos. maturidade. Aham. Mas eu acho que é tratar com naturalidade, que isso faz parte. E olha, dúvida real Tá. mesmo aqui. Esse coletor é a mesma coisa do OB? Não. Não é diferente. Muito Porque mais eu ecologicamente uso OB. correto, Pois né? é. Porque eu uso OB. o OB você é um algodão que depois você É um vai jogar algodão. fora, não é isso eu fiquei aqui biodegradável. Uhum. E ele imagina que é algo que você não é descartável. Ah, é ele não é descartável. Não. Ele é de silicone. Vocês Que não você sabiam disso? Gente, escreve aqui pra mim, sério, me ajudem. Só pra eu não me sentir péssima. Obrigada. vai cortar. Não, obrigada. Não, deixa aqui, deixa aí. Não, eu quero saber se só eu sou Gente, a alienígena usem que mora em coletor Marte aqui. menstrual. Coletor menstrual. Super Nossa, ecologicamente. até o Cauê conhecia. Façam os seus parceiros Falou. conhecerem e essas meninas conhecerem, assim. Eu fico super feliz quando... Claro que para usar, né, ela precisa ser sexualmente ativa, né? Que uma adolescente jovem, sem início da vida sexual, não dá para colocar, que nem o OB, né? Só coloca depois... Vou botar, gente, não me deixar sozinha. Obrigada, amo vocês. Mas faz ele parte. não é descartável. Não é, você compra na farmácia um coletor menstrual, tem PMG, que você classifica como seu fluxo. Ah, eu tenho fluxo moderado, compre o M. Super fácil de colocar, então assim... Tu passa o dia todo com ele. Eu troco na frequência que eu troco o absorvente, então, que eu trocava, né? Então, no meio da manhã, depois no final do dia, e você vai sentindo. Troca, onde você tiver, você consegue trocar, lavar e colocar de novo. E ali cai o fluxo de novo. Tira, troca, lava. Quanto tempo você precisa trocar ele, comprar outro? Pois é, eles falam que é em média 2 anos, mas isso é uma avaliação sua, né? Se você vê que ele já... Eu tenho vários, então assim, eu tenho uns 4 ou 5 e eu vou revezando o uso. Então os meus são super conservados, porque... Até porque vai mudando o fluxo também. Tem, por exemplo, meu vai fluxo diminuindo, no segundo dia sim. é o pior. Eu precisaria, de repente, do M. Não, eu uso sempre o mesmo, porque não tem um desconforto. A partir do momento que tu tem que ver mesmo assim, com uma cópula na vagina, dentro da vagina. Olha, fica tranquilo, fica confortável. Porque é para ficar confortável, não é desconfortável como se tivesse alguma coisa, é como se você não tivesse nada. Porque ele acopla, ele faz um movimento de vácuo. Quando você dobra ele e solta ele dentro da vagina, é normal, não precisa ter espelho, nada olhando, nada. Quando você solta dentro da vagina, a pressão interna é maior do que a externa. Então ele chupa e o vácuo acopla e mantém, entendeu? Entendi. E depois, quando você vai tirar, você mete o dedo assim, sem sangrar e já dentro do vaso. É bem tranquilo, bem tranquilo. Vou tentar. Eu acho que tem que tentar. Vou tentar. Meu Deus! Aguardo os comentários, tá, gente? Bora ver, tu me manda. Não, pelo amor de Deus. Dúvidas. Não, e dúvidas também vocês podem mandar, sem dúvida nenhuma, né? Que a gente envia para você. Tá, e assim a resposta é verdade. Agora, assim, pra gente finalizar, doutora Thaísa, eu acho muito legal tu falares para essas mães que estão aqui nos assistindo, os pais, os próprios adolescentes, né? Que muitas vezes vai chamar a atenção esse episódio, sobre essas principais orientações que tu dá para os teus pacientes em relação a esses hábitos de vida, a essa mudança, né? Até para pensar nessa fertilidade lá na frente, até para pensar numa saúde como um todo, né? Como que tu orientarias? Eu acho assim, gente, em primeiro lugar eu queria, como a gente está falando de saúde feminina, né, e da puberdade, eu queria orientar as mães desses adolescentes, como a gente já comentou aqui, para tratar isso com uma naturalidade, porque eu acho que a forma como chega no adolescente, na adolescente, também é muito importante. Sempre, eu acho que o exemplo, ele arrasta, como todo mundo fala, né, ele arrasta melhor do que o discurso. Então não é só você falar o quanto a alimentação influencia. Hoje em dia você sabe que influencia muito no fluxo e no ciclo menstrual como um todo, mas você ser o exemplo para sua filha. Então, na prática regular de atividade física, na alimentação saudável, no manejo do estresse. O estresse é algo que influencia muito na fertilidade.
tá? O sono, um sono reparador, a gente sabe que o sono reparador, ou seja, a melatonina, ela ajuda na secreção dos hormônios, que são os hormônios para uma boa fertilidade. Então, assim, são os pilares da qualidade de vida: estresse, atividade física, alimentação, e um sono reparador que influencia para tudo na vida. E assim, para a saúde da mulher, que nós não somos um par de mama, uma vagina. Tudo que a gente coloca para dentro influencia, inclusive, na saúde ginecológica. Então, isso precisa ser valorizado, precisa ser falado de uma maneira aberta com as crianças, né? Com as crianças e com essas adolescentes jovens, e encarado na melhor naturalidade possível. Maravilhosa, minha amiga. Muito obrigada. Obrigada. Falei para vocês. Eu quero dizer que eu estava muito nervosa, mas ela me deixou, ela arrasa aqui com o microfone, que eu fiquei mais tranquila. Amiga, você foi maravilhosa. Obrigada. Maravilhosa. Muito obrigada por toda a tua contribuição, por ter me falado desse novo absorvente. Obrigada por ter contribuído. Não, eu te desejo muito, muito, muito sucesso. E o que eu puder contribuir dentro da minha especialidade, pode me chamar que eu volto. Obrigada mesmo. Vai voltar mesmo, porque eu te quero muito aqui, porque a gente tem muita coisa para realmente falar, para trazer. Obrigada por tanto conhecimento compartilhado nessa noite. Foi maravilhoso te ter aqui. Esse bate-papo foi incrível, muito bom. Tá vendo? Eu amo fazer esse podcast, gente, porque eu aprendo muito, muito com cada profissional, né, que gentilmente aceita o nosso convite para compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente no assunto da sua expertise. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo, porque o que a gente aprende, né, eu e Cauê aqui sempre com os nossos convidados é algo fantástico, incrível, muito bom. Obrigada mais uma vez, obrigada a vocês aí também. Não esqueçam, compartilhem, porque isso nos ajuda, né? Curtam, comentem, não me deixem sozinha, por favor. Mesmo que você já soubesse, pode escrever lá, é verdade, Izzy, soube com você, obrigada, vou me sentir bem melhor, né? E até uma próxima. Vai haver uma mudança importante também. Os nossos episódios são sempre na segunda-feira, às 19h30. Mas a gente tá pedindo, tem tanta gente pedindo, eu não consigo fazer pergunta na hora, poxa, eu queria ter feito aquela pergunta, né? Então, assim, a gente ainda não conseguiu se preparar para o ao vivo, para fazer ao vivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a lançar agora nas quartas-feiras, ou não mais na segunda, que aí na segunda é o dia da gravação. Então, no dia da gravação, a gente vai abrir uma live e vai falar sobre o tema que nós estamos ali no momento conversando. E aí a gente vai abrir a possibilidade de algumas pessoas conseguirem fazer, né, uma pergunta. A gente vai preparando esse público, né, para se preparar para fazer uma pergunta, para participar no momento da gravação. A gente vai falar, olha, vamos gravar tal dia, tal hora, né, com a doutora Thaísa Guimarães, e vamos falar sobre puberdade feminina. E aí ela vai se preparar também para enviar uma pergunta ou participar no momento da live, e aí a gente vai colocar todas as respostas na quarta-feira, que vai ser agora o novo lançamento do pod. Então vai ser agora dia de quarta-feira. Certo? Então, obrigada, gente. Obrigada, doutora Thaísa, mais uma vez. E até a próxima, gente.